Tessalonicenses capítulo 5, versos de 1 a 11. Vamos fazer essa leitura responsivamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, nós estamos estudando a segunda vinda de Cristo, seguindo o livro do Reverendo Hernandes, e nós já estamos no capítulo 5 de 7. O primeiro capítulo falava sobre sinais gerais, e nós estudamos Mateus 24. O segundo capítulo, sinais específicos, 2 Tessalonicenses 2. Depois, o terceiro capítulo, Anticristo. E por último, o quarto capítulo, que nós estudamos em 2 semanas, os elementos da segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, quando falava a respeito do desespero de quem não conhece a Cristo, e ele instruindo que os irmãos não tinham que ter esse mesmo receio, a preocupação com a morte, o que aconteceria depois, né? E aí algumas explicações a respeito de que os que dormem no Senhor já estão com o Senhor. E nós falamos na última semana sobre o arrebatamento, né? Algumas passagens sobre o arrebatamento, momento que de um momento para o outro, né, imediato, estaremos com Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17 fala sobre o arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é uma explicação, né, de que o arrebatamento para nós não é como alguns pensam, de 2 vezes, né, uma vez escondida, outra vez que todos verão, mas de uma única vez. Capítulo 5 fala sobre que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo. Então fica já fácil a gente entender o que vai tratar esse capítulo, né? Que atitude a gente tem que ter? Se preparar, vigiar, aguardar a segunda vinda. Aí temos alguns tópicos aqui que nós vamos estudar. Atitude de expectativa, vigilância, coragem e confiança. É que não apareceu aqui, por isso que eu fiquei procurando. Expectativa, vigilância, coragem e confiança.
Repare que a gente começou a ler aqui, e Paulo já começa dizendo: irmãos, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, por que a gente precisa ter uma atitude de expectativa, de vigilância, de coragem, de confiança? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Isso deve nos colocar em estado de alerta, estado de sempre estarmos preparados. E a gente vê que esse assunto, para o mundo, para muitos é um assunto que não tem interesse, eles não têm interesse algum. Ou seja, há um ceticismo, essa palavra ela está relacionada a que é uma realidade inalcançável. Para muitos, falar em segunda vinda, em morte, a pessoa fala, sei lá, ninguém sabe, ninguém pode alcançar o que é. Mas nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos. Pela fé, seguindo a Bíblia, nós sabemos que vai acontecer, que Jesus vai voltar. Existe também muita incredulidade, pessoas que não acreditam, pessoas que negam, mas nós, como cristãos, devemos nos preocupar, no sentido de devemos nos preparar. Agora, sempre a grande questão é quando. É uma pergunta que é feita. E nós encontramos Paulo dizendo que vocês já sabem a respeito dos tempos. Não há necessidade que eu vos escreva. O que Paulo quer dizer com isso? Que vocês já sabem, não há necessidade que eu vos escreva. Ele está querendo dizer que o importante não é quando, porque mesmo o quando ninguém sabe. Se a gente voltar lá ao texto de Mateus 24, 36, que diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem. Ou seja, a única coisa que nós sabemos é que será repentino. O final do versículo 2 diz, como ladrão de noite, algo de uma hora para outra, sem avisar. É claro que se um ladrão mandasse um bilhete para você, né, eu vou assaltar a sua casa na terça-feira, 2h52, né? Você estaria preparado, provavelmente com um carro de polícia lá na porta, né? Mas não há esse aviso. Isso que eu disse como uma ilustração, está dito mais ou menos em Lucas 12, 39 a 40. Sabeis, pois, isso, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós entendemos que essa é a ideia de precaução. Como a gente não sabe a hora que o ladrão vem, a gente deve manter a porta trancada. Ah, mas o ladrão, se quiser, ele arromba. Mas se estiver trancada, já dificulta, né? E muitos vão embora, eles vão procurar uma brecha, uma casa que esteja mais fácil de entrar. Então nós nos preparamos assim para a questão da vinda do Senhor, estar preparado, porque de um momento para outro Ele virá. Então nós temos aqui Paulo dizendo, óbvio, vocês já estão inteirados, vocês já sabem o que eu vou dizer. Se alguém está esperando que eu vou dizer, marcar um dia ou falar alguma coisa sobre isso, eu não vou falar. Vocês já sabem, não temos um dia certo, próprio. E é curioso aqui que Paulo ele não se demonstra um teólogo especialista, né? Porque se você fizer essa pergunta para muitos teólogos, eles vão lá vir com as suas teorias, com as suas explicações. Paulo diz, mais importante do que a gente aprender e descobrir mais ou menos quando Jesus vai voltar, seja pelos sinais, seja pelo que for, mais importante do que saber quando é como estaremos, é nos prepararmos para esse dia. Então é isso que nós vemos aqui. Uma coisa aqui que a gente vê, e por isso nós temos essa
necessidade de aguardar com expectativa é o versículo 3. Quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Uma coisa que ele diz aqui é que virá num tempo de aparente paz e segurança. Aqui nos remete a tempo dos falsos profetas. Qual que era a mensagem dos falsos profetas? Por exemplo, lá em Jeremias 6,14, o texto diz: curam superficialmente a ferida de meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, os profetas, eles falavam o que agradava o povo. Não, está tudo bem, fique do jeito que vocês estão, não vai acontecer nada, não vai ter perigo. E profetas, como Jeremias, pregavam dizendo: vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar, porque se não arrepender, virá o momento, falando sobre o cativeiro, sobre a mão de Deus pesar sobre aqueles. Mas os falsos profetas diziam: não, é tempo de paz, paz. Então nós vamos encontrar, e aqui a Bíblia diz, esse cenário novamente, tanta gente falando de paz e paz. Como a gente vê hoje em dia, muitas igrejas crescendo nesse tema, de paz, do jeito que você tiver está bom, aceitamos todas as coisas. Nesse tempo, as coisas não estarão tão boas assim como as pessoas imaginam. Então, primeiro, falando sobre essa questão do capítulo, nosso capítulo aqui, que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda? Primeiro, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa, certo? Se preparar. 2, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. Olha o versículo 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Repare que todo o capítulo ele vai fazer esse contraste entre como será o dia que Jesus voltar, em relação ao ímpio e em relação ao crente. Um será pego de surpresa, um será condenado, e o outro deve estar preparado, será levado, estará com Cristo. E ele aqui então diz que nós devemos aguardar a segunda vinda de forma vigilante, e essa vigilância é resultado da nossa transformação espiritual. O que nos faz pensar em Cristo? O que nos faz manter vigilante? O que nos faz afastar do mundo, das coisas do mundo? É o conhecimento, é sermos filhos da luz, é sermos crentes. E aqui então ele diz: não estais nas trevas ou em trevas, não estais em trevas, nós somos salvos, não somos das trevas. E é como se ele dissesse: cuidado para vocês não serem influenciados pela terra, pelas trevas, pelo mundo. Pelo contrário, nós devemos influenciar o mundo, não sermos influenciados por ele. E aí ele fala sobre essa questão das trevas e nós sermos da luz, não estar dormindo, mas ser sóbrio, essa vigilância constante. Versículo 6: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Aqui é uma metáfora, ele não está falando de dormir literalmente. Ele está falando de dormir no sentido de alguém que
está fora da consciência. Quando você está dormindo, pode estar acontecendo algumas coisas ao seu lado ali, você não tem a noção daquelas coisas. O outro termo que ele usa do embriagado, né, é alguém que também perde a noção das questões do que está acontecendo. Nós não somos como os que dormem, mas nós somos como aqueles que estão acordados. Então esse que é a questão de vigilante. O vigilante não pode dormir, o vigilante não pode estar embriagado, ele tem que estar vigiando, ele tem que estar bem acordado. O sono aqui é o sono moral, né? Nós não podemos estar dormindo em relação às coisas que nós devemos fazer, mas precisamos vigiar, estar atentos, de olhos abertos, por isso acordados e ser sóbrios. Sóbrio é estar cheio desta vida, né? Estar acordado também, a mesma ideia aqui. Então, a passagem que fala dessa mesma forma, uma passagem muito oportuna, que está em Romanos 13, a partir do verso 11 até o 14. Paulo escreveu: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada dispõem para a carne no tocante às suas concupiscências. É uma palavra assim, né, de chamar a atenção. Já é hora de vos despertardes do sono. E é isso que Paulo está falando aqui. Mais uma vez, né? Não se preocupe com o dia. O dia é hoje. Que dia que é que a gente tem que estar preparado para Jesus? É hoje. Eu vou ficar de qualquer jeito aqui? Aí, não, vai ser daqui 2 anos. Então, quando chegar pertinho, aí eu vou me preparar. A hora é quando? É hoje. Fique acordado. Por que nós podemos ficar acordados? Porque nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Ponto 3. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância. 3. Militância, essa palavra está um pouco descontextualizada, né? Mas o ponto 3. Essa palavra está um pouco descontextualizada, digamos assim, pelo que a gente ouve por aí, mas é a ideia de soldado. Versículo 8, 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que interessante, né, irmãos? Às vezes a gente não para ver, mas num versículo aqui tão pequeno tem tantas coisas. Como que um soldado se prepara? A gente falou bastante, né, sobre revestivos, como eleitos, né, de Deus, falando sobre aquela armadura de Deus, né? E aqui tem 2 peças dessa armadura: couraça e capacete. Lembra? Couraça para cobrir o peito, da ideia de coração. Capacete, cabeça, mente. Então, qual que deve ser o nosso cuidado como soldado? Cuidar do coração e da mente. Como a gente vai cuidar? Coração, fé e amor. Capacete, mente, esperança. O que a gente precisa ter no coração? Fé, amor. A mente, esperança. O que o mundo tem no coração? O que o mundo tem na mente?
Às vezes a gente se depara com algumas pessoas falando, hoje em dia está tão cheio de informações na internet, você começa a assistir um podcast, uma coisa dessa, você começa a ouvir as pessoas falarem, como que a pessoa pode ter tanta coisa ruim guardada na cabeça, e começa a falar, e a gente não pode se alimentar dessas coisas, a gente tem que colocar na nossa mente, palavra, coisas boas, e no nosso coração também. Ou seja, a gente precisa estar preparado como um soldado. Nós falamos bastante sobre isso. Não é viver de qualquer jeito. Há uma batalha, há uma luta. Não é viver simplesmente despreparados. Um comentário de Wiersbe, citado pelo reverendo Hernandes, diz o seguinte: afirmar que viver a expectativa da segunda vinda, Wiersbe afirma que viver na expectativa da segunda vinda não é vestir um lençol branco e assentar-se no alto de um monte. É justamente esse tipo de atitude que Deus condena. Antes é viver à luz de sua volta, conscientes de que nossas obras serão julgadas, de que não teremos novas oportunidades de servir. Ou seja, é um soldado, né? Não é um príncipe que fica aguardando ser levado, não é alguém que vai ficar simplesmente aguardando a salvação, mas alguém que vive buscando viver de acordo com os valores da verdade, da eternidade, disposto a enfrentar lutas e assim também pregar o Evangelho. Nós temos que aguardar a segunda vinda, protegendo a nossa mente e o nosso coração. E assim a gente vai perceber a diferença. Ponto 4. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra de conforto para nós, irmãos. A garantia de salvação. E por isso nós temos que aguardar como alguém que está aguardando um momento que já está anunciado acontecer. Alguma programação que você aguarda acontecer. Essa é a nossa expectativa. Nossa salvação aqui, sólida confiança na nossa salvação. Primeiro, na eleição. Deus não nos destinou para a ira, ou seja, Ele nos destinou para a salvação. Não por méritos próprios, mas foi Deus que nos destinou para a salvação. Por meio da redenção da cruz, salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, para que vivamos em união com Ele. Versículo 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Estar com Jesus, estar na presença de Jesus. Então essa confiança, né, de vida eterna é na qual nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Mais uma vez, né, no versículo 18 aqui do capítulo 4, ele termina dizendo isso também. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E agora no versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós não somos pessoas que vamos assim edificar a nós mesmos apenas, né? Mas nós compartilhamos aquilo que nós aprendemos. E o crescimento, né, espiritual da igreja, ela está na contribuição de cada um de nós como membros, nessa interação, nessa comunhão que nós temos com Jesus e uns com os outros, a partir do ensino, né, da palavra de Deus, que nós assim recebemos.
Então, irmãos, a questão aqui, qual atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo, que é esse capítulo que nós estudamos. Qual atitude, vamos mudar um pouco aí a palavra, né? Não a igreja, mas eu devo ter em relação à segunda vinda de Cristo. Essa expectativa constante, vigilância, coragem para lutar aí os embates da vida. Não você só luta algo que você acha que merece, que tem importância para você, coragem para lutar e principalmente confiança. Confiar em Deus, naquilo que são as promessas de Deus. Quando será? Nós não sabemos. Sabemos que o mais importante é nós estarmos com Jesus, nós estamos preparados assim, estamos buscando a presença do Senhor. Então que Deus assim nos abençoe, né? Nos fortaleça, assim, aplicando no nosso coração essa mensagem, esse desejo mesmo, né, de pensar a respeito da fé e buscar o Senhor. Nós estamos cantando alguns hinos e às vezes a gente nem percebe a letra desses hinos, né? Como muitos hinos falam a respeito da ressurreição, da segunda vinda de Cristo. E por estarmos estudando esse tema, quando a gente canta, a gente percebe, né, a relação. Mas é exatamente isso que nós, como igreja, devemos fazer. Então, sempre esse será o ponto central das nossas vidas. Cristo morreu, ressuscitou, mas ainda nós estamos aguardando esse concretizar, esse final, que é estarmos com Jesus, é a segunda vinda de Cristo. E é para isso que nós vivemos, e é o mais importante para nós a cada momento. Vou fazer uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor Deus nos abençoe, para que nós sejamos como igreja, ó Deus, realmente tomando uma postura própria, ó Deus, daquele que aguarda a vinda do Senhor, mas não aguarda parado, sentado, mas aguarda, ó Deus, tanto preparando a si mesmo, como buscando ser usado para falar a outras pessoas desse evangelho, dessa palavra, sempre, ó Deus, vigilante, sempre buscando a presença do Senhor, Pai. Obrigado por esse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém.